E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse próximo vídeo nós vamos ver a replicação viral, né? Como eu falei no vídeo anterior, o vírus ele é uma estrutura acelular, né? Ele não tem metabolismo próprio, porque é no interior das células que ocorre o nosso metabolismo, basicamente. Então ele utiliza toda a estrutura celular para que a célula replique um vírus. O que que ele faz? Ele vai se aderir a uma célula, e aí vem o primeiro detalhe. O vírus, ele é muito específico, tá? Por causa daquele sistema chave-fechadura que nós temos no glicocálix e as proteínas virais, o vírus, ele é muito específico com o tipo de célula que ele vai infectar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, na frente. Só para vocês terem uma ideia, o vírus aqui, ó, para ele se acoplar, ele precisa ter alguma proteína que se encaixe a uma proteína do glicocálise, é um receptor celular. Aqui, ó, chave fechadura, tá? Se ele não tiver essa proteína específica a uma proteína do glicocálise, ele não consegue invadir a célula, tá? Como está acontecendo aqui com o vírus da gripe. Por isso que ele é muito específico, tá? No caso, ele só vai infectar determinados tipos de células. Uma das características do vírus é sua especificidade. Por isso que o vírus, sei lá, da hepatite só vai atacar o fígado. O vírus da encefalite só vai atacar o encéfalo. E por aí vai, tá? É por causa da sua especificidade desse sistema chave-fechadura, tá bom? Voltando aqui, nós temos a primeira etapa de uma replicação viral, que está aqui, ó, número 1, é a adesão. Ou seja, o vírus, nós chamamos de vírion, se adere à nossa membrana plasmática, tá? Nesse caso aqui você tem um tipo de exemplo que é um bacteriófago numa bactéria, tá? O segundo, tá? O segundo passo é ou o vírus é totalmente incorporado pela célula, ou ele introduz somente aqui ó, o material genético. Abre-se um portal de membrana e ele consegue perfurar a célula e injetar o seu material genético. Nesse caso, aqui ó, o capsídeo é até descartável, tá? Porque ele é somente uma capinha que protege o material genético. Assim que ele introduz o material genético aqui ó, na célula, como está aqui embaixo, ó, no cursor, está mostrando, ele vai descartar o material genético, ele vai comandar o metabolismo celular, tá? E aí nós temos uma replicação viral acontecendo, né? A terceira etapa seria o que a gente chama de biossíntese, a gente vai sintetizar material viral, a gente, no caso a célula, né? Ela tem capacidade de, a partir de informações genéticas, produzir proteínas virais. E é isso que vai acontecer, tá? Depois a gente tem a montagem, né, que a gente chama de maturação, onde as proteínas se agregam ao material genético, tá certo? Quando a célula estiver cheia de novos vírus, ocorre a lise, né? A lise o que que é? O rompimento da célula e a liberação dos vírus, tá? Para poder infectar outras células, tá certo? Aqui está mostrando só o sistema de montagem, né, que é essa biossíntese acoplado aqui à maturação. Você tem as diversas partes do vírus, as proteínas, né, que vão sendo encaixadas. O material genético é introduzido, né, e aí o que, que você tem no final é uma cópia do vírus que entrou, tá certo? Bom, aí nós temos uma pequena diferença aqui. Nós temos dois tipos de ciclos virais. O primeiro aqui, ó, chama de ciclo lítico, tá? Lise, lembra de lise? Ciclo lítico vai destruir a célula. E o que é uma destruição celular? É quando aparecem aqueles sintomas da doença, né? Quando você está com febre, dor no corpo, é porque os vírus estão se replicando e rompendo células suas, tá certo? Eles estão no ciclo lítico. Então, voltando, ó, ocorre a adesão, a introdução do material genético viral, o capsídeo pode ou não ficar do lado de fora, né? Aqui, ó, ocorre a introdução do material genético do vírus que vai comandar a síntese proteica, aquela
matéria que vocês viram no ano passado, né? E aí nós temos aqui, ó, os novos vírus sendo maturados, montados. Quando a célula estiver cheia de vírus, ocorre a lise, a destruição da célula, tá? Liberando esses vírus para infectar outras células. E por aí vai a infecção. Bom, uma outra possibilidade é alguns vírus, tá? Realizam um ciclo lisogênico. O que é isso? Os vírus, eles têm a primeira parte, que é a adesão, o acoplamento, depois a introdução do material genético, mas ao invés de ficar comandando já a reprodução viral, esse material genético se acopla ao DNA celular. Tá vendo aqui, ó, em azulzinho? Ele se acopla ao DNA da célula. E ele fica em latência. Fica liso, a gente não vê, entendeu? O lisogênico, por exemplo, o HIV, você pode ficar 10 anos com o vírus lá sem ele se manifestar. Por quê? Ele fica nesse ciclo latente. Qual é o segredo aqui? Toda vez que a célula se dividir, ela também, antes tem a replicação do material genético, ela replica o material genético viral. Ou seja, uma célula infectada, depois de alguns ciclos de divisão celular, no caso de uma bactéria reprodução por cisciparidade, numa célula nossa mitose, você vai ter uma colônia de células infectadas por um único vírus. É uma estratégia diferente, né? Mas o que o vírus quer é replicar o material genético dele. Ocasionalmente, o que acontece? Ele entra no ciclo lítico para ter replicação viral, tá? Então ele pode fazer a primeira etapa, que é o ciclo lítico, tá? A maioria dos vírus fazem isso, né? Em algum momento tem que fazer. E somente alguns vão conseguir fazer o ciclo lisogênico, ou seja, eles entram, ficam na dele, mas está tendo ali replicação viral toda vez que a célula se replica. Chega uma hora que você tem várias, milhares, bilhares de células infectadas, e aí ele entra no ciclo lítico e causa aí a fase chamada sintomática da doença. Detalhe, como todos os vírus são parasitas, todos eles vão causar algum tipo de doença, algum tipo de parasitose, tá? Mas eles não são de todo mal. Hoje eles são muito usados na engenharia genética, por exemplo, na biotecnologia, para você introduzir material genético numa célula, tá? Eles são ótimos vetores de material genético. Então são ótimas ferramentas, tá? Eles são especialistas em colocar material genético dentro de uma célula. E é por isso que nós utilizamos bastante vírus da engenharia genética para alterar DNAs, tá bom? Bom, qual é a diferença aqui? A diferença é que nós temos um vírusinho chamado retrovírus, tá? Esse retrovírus, ele tem normalmente aqui o envelope, tá? Tem aqui o capsídeo, tem o seu material genético, que é um RNA, e isso aqui, ó. Isso aqui é uma enzima que ele traz chamada transcriptase reversa. O que ele faz? Ele, antes de ter a replicação viral, essa transcriptase reversa faz uma transcrição reversa. Vamos relembrar? O que é uma transcrição? É quando o DNA forma um RNA. Agora imagine o contrário. Um RNA formando o DNA. É uma transcrição reversa. Então essa enzima tem essa capacidade. Então, vou adiantar aqui um pouquinho. Ó. O que acontece num ciclo de um retrovírus? O retrovírus se acopla, tá? Introduz o RNA dele. O que acontece? Ocorre uma transcrição reversa. A transcriptase reversa, né? Ela pega, a partir de um DNA, ela forma um DNA. Esse DNA vai, atravessa a carioteca, e vai se acoplar ao DNA da célula, se integrando. E fica aqui, ó, comandando a formação de RNAs mensageiros para ter a formação de vírus, né, a síntese proteica, vai formar proteínas virais e replica em RNA para formar novos vírus, tá bom? Esses aqui são bem perigosos porque eles sofrem mutação bem rapidamente. Então a gente tem aí, e aqui ó, no detalhe, na saída
ele pega um pedaço da membrana plasmática, tá? E sofre uma pequena maturação aqui com o seu capsídeo, formando aí cópias desse vírus que entrou. Então nós temos, dentro desse mundo da replicação viral, se for um DNA, ele se acopla diretamente ao DNA da célula, comandando a síntese proteica. Se for um RNA, ele pode ser um retrovírus, tá? O retrovírus vai ter a transcriptase reversa, que vai, ao invadir uma célula, transformar o RNA em DNA, para poder se acoplar ao DNA da célula, tá? O vírus da HIV, da AIDS, né, o HIV, ele é esse tipo de vírus, tá? Entrando aqui, ou ele comanda já a síntese de proteínas, replicação viral, aí é o ciclo lítico, ou ele fica em latência aqui, ó. Toda vez que a célula sofrer uma mitose, ela vai estar replicando também o material genético, tá bom? Bom, e se for um RNA vírus, professor? Se for um RNA vírus, ele não precisa transformar o seu RNA em DNA, tá? Como aqui no caso, o vírus da gripe, ele se acopla à célula e ele é fagocitado. Ó. Nesse caso, fica todo ele interiorizado. Chegando aqui ocorre a lise da membrana, os capsídeos são liberados, né? São digeridos pela célula, e o material genético, o RNA, ele dentro do núcleo, ó, RNA viral, ele forma RNAs mensageiros para se acoplar aos ribossomos e ter a replicação viral acontecendo através da síntese proteica. E, ao mesmo tempo, ele forma cópias do seu material genético, tá? E lança para cá. Por quê? É um RNA diferente do mensageiro. E aí ele vai, a partir da produção dessas proteínas virais, formar aqui junto com o RNA os capsídeos. Quando esses capsídeos já estiverem montados, aquela fase de maturação, ele vai sair pegando um pedaço da membrana, sofrendo lise, obviamente, a célula, né? Pegando um pedaço da membrana, formando novos vírus. Então, resumo da ópera. Se for um RNA vírus tradicional, ele introduz o seu RNA, vai ter a formação de RNAs mensageiros a partir desse molde, tá? Comandando a síntese proteica, formando proteínas virais, para ter a montagem do vírus, a maturação. E ele tira cópias do seu próprio material genético para ser acoplado aqui aos capsídeos, formando novos vírus. Se for um retrovírus, como o da AIDS, ocorre aqui ó, o acoplamento, entra o material genético, a transcriptase transforma o RNA em DNA, o DNA invade a célula, o núcleo, desculpa, se acopla aqui ó, ao DNA cromossômico, né? E a partir daqui comanda a síntese de proteínas, formando RNAs mensageiros e também tirando cópias de RNAs para serem montados os vírus e aí sendo liberados, tá bom? Então, são esses. Eu sei que é meio complicadinho assim, mas a gente vai aos poucos pegando o jeito. Então, nós temos 3 tipos de replicação que podem acontecer. O RNA viral, normal, que vai comandar diretamente a síntese proteica, né, pelo RNA mensageiro. Nós temos o retrovírus, que vai, antes de comandar o metabolismo celular, transformar o seu RNA em DNA, para poder infectar diretamente o DNA celular. E nós temos os adenovírus tradicionais, que já têm DNA. Ao introduzir o seu material genético na célula, o DNA vai diretamente aqui, ó, para o núcleo, infectando aí a célula, o núcleo, e comandando a partir daí a nossa queridinha infecção viral, tá? É a metabolismo e infecção. Bom, a próxima aula nossa, na semana que vem, tá? Eu vou deixar vocês digerirem isso, vai ser sobre as viroses, tá bom? E aí a gente vai ver todas elas com calma em 2 aulas, tá bom? Um abraço, bons estudos e na hora do chat a gente tira dúvidas. Um abraço.